Vamos abrir então, inicialmente, nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 3. E vamos ler os versos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí mesmo no capítulo 4, 1 Coríntios, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Antes ainda que oremos, uma vez mais, note por favor nesses versículos. Inicialmente o verso 10 do capítulo 3, que lemos, conclui com essa frase: porém, cada um veja como edifica. Notemos aqui, façamos um grifo nessa expressão, cada um. Cada um veja como edifica. No versículo 13, a primeira frase, manifesta se tornará a obra de cada um. Novamente, coloquemos um grifo aí nesse cada um. Então, no verso 5 do capítulo 4, que também já lemos, a última frase diz: cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Mais uma vez, terceira vez, o grifo nessa expressão, cada um. Então temos, cada um veja como edifica, manifesta se tornará a obra de cada um, e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com gratidão, gozo, reverência, nos aproximamos juntos do Senhor nessa tarde de comunhão. Nosso coração realmente se volta inteiramente para Ti, juntamente uns com os outros, para que por Tua graça possamos ter um vislumbre mais das glórias da pessoa e obra do Senhor e do grande chamamento que temos como Tua igreja. Por isso confiamos Tua palavra aberta às Tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos supra com tudo o que carecemos nessa tarde. Sabemos, Senhor, que não é pouco. Abre nossos olhos, cuida desse ambiente, que os intrusos não interfiram naquilo que o Senhor quer realizar entre nós nessa tarde. Amém. E que Tua palavra corra livremente entre nós. Amém. Para o louvor da glória da Tua graça. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Queridos irmãos, esses textos são introdutórios. Nós vamos focar nossa atenção no livro de Atos. E vamos buscar compartilhar no livro de Atos um paralelo que eu creio que será de grande ajuda para nós na abordagem, no estudo desse livro. Iremos a isso agora há pouco. Veremos que o livro de Atos se foca em dois ministérios centrais. De Pedro, nos primeiros 12 capítulos, e de Paulo, no capítulo 13 até o capítulo 28. E nós temos, de uma maneira muito impressionante, 5 aspectos de um paralelo entre o ministério de Pedro e de Paulo. É aí que nós vamos daqui a alguns minutos. E vamos ver que forma impressionante o Espírito Santo ter traçado, através da vida desses dois homens, esse paralelo tão singular no serviço deles ao Senhor. E nós vamos extrair desse paralelo, então, 5 aspectos, são 5 paralelos, 5 aspectos muito evidentes do serviço desses servos e irmãos ao Senhor, e que realmente falam muito, e até mesmo nos expõem, com relação ao nosso serviço ao Senhor. Então esse será nosso foco, mas vamos ainda olhar com um pouco mais de atenção os versos que acabamos de ler. Os irmãos sabem que essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola de intenso tratamento espiritual. Paulo escreve essa epístola com uma carga, um peso definido no seu coração com relação a essa assembleia em Corinto. E corrige vários erros, distorções nessa assembleia. Entre elas, aquelas que se referem a encargos e dons, até mesmo espirituais. Então, quando nós lemos essa pequena porção, Paulo chama atenção para um fato nas 2 porções que lemos. É a vinda do nosso Senhor Jesus. A vinda que nós tão ardentemente aguardamos em nossos corações. Esse dia que tão rapidamente se aproxima. Você sabe que alguns sinais têm se cumprido muito rapidamente no que se refere ao tempo da vinda do nosso Senhor Jesus. E nós temos ficado mesmo impressionados com a quantidade deles que vão se sucedendo e vão chamando nossa atenção e que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo, nesse texto, a partir do verso 10 do capítulo 3, por favor, olhe de novo para a sua Bíblia. Você vai ver que quando ele faz a menção no verso 13 dessa expressão, o dia a demonstrará. É muito evidente que ele não está falando de nenhum outro dia que não seja o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo que tudo aquilo que alguém edificou, e ele distribui aí em 2 grupos de 3 materiais, digamos assim, ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno e palha, compõem 2 conjuntos aí, no que se refere a esse trabalho de edificação sobre o fundamento, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós temos dois grupos de materiais aí que falam de coisas específicas que não é a nossa intenção examinar agora, são realmente muito interessantes. O ouro fala da natureza, vida e glória de Deus. A prata se refere à redenção de Cristo, porque aponta especialmente para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Prata sempre tem a ver com isso, na simbologia das Escrituras. E pedras preciosas sempre tem a ver com a obra do Espírito Santo, porque requer tempo, requer pressão. Então fala da preciosa obra do Espírito Santo na vida dos vasos. Então, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, isso suporta fogo. E esse fogo, obviamente, se refere a essa face gloriosa do nosso Senhor, se manifestando de novo a sua criação, e em particular a sua igreja. Então, Paulo usa no verso 13 a expressão o dia a demonstrará. Você viu aí? E ele se refere a esse dia como sendo um dia de fogo. No contexto, você vê do próprio verso 13, ele diz: está sendo revelada pelo fogo
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então está muito evidente que Paulo está fazendo uma relação entre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, e aqui particularmente para a sua igreja. Nós entendemos pelas Escrituras que essa vinda do Senhor se divide, sem dúvida, em duas etapas. Uma tem a ver com o mundo e uma tem a ver com a igreja, né? Para o mundo significa um tipo de prova, para a igreja significa um outro tipo de prova nesse sentido. Então nós estamos vendo aqui as obras dos edificadores sobre o único fundamento que é Cristo, ninguém pode lançar outro, sendo provada no dia da vinda do Senhor Jesus, que é então uma vinda aqui declarada como sendo de fogo nesse sentido. É claro que tem outros aspectos da vinda do Senhor.